Apropriação indébita previdenciária. Vamos ler aqui como é que nos diz o Código Penal. Artigo 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de: inciso 1, recolher no prazo legal a contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado aos segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Inciso 2, recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Inciso 3. Pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas do valor já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 1, tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou, inciso 2, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente como sendo mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido de forma administrativa como sendo mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. A Constituição Federal desenhou nosso país como Estado Democrático de Direito e, para tanto, estabeleceu, ao menos na lei, um sistema de seguridade firme e eficaz, conforme o artigo 194 e 195 da Constituição. Então, tutela-se nessa espécie de apropriação exatamente o patrimônio de todos aqueles que fazem parte do sistema de seguridade e, mais precisamente, o previdenciário. Alguns autores sustentam a inconstitucionalidade do crime de apropriação indébita previdenciária sob o argumento de que o delito seria fruto de dívida junto à União, resultante do não pagamento da contribuição previdenciária. E como o artigo 168-A do Código Penal possibilita a privação da liberdade do seu responsável, com isso teria violado o artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, que proíbe a prisão civil por dívida, com exceção das hipóteses de inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel, que a Constituição prevê depositário infiel. Bom, alguns autores como Cléber Masson, não sem razão, discorda e explica. Ele diz que não se trata de prisão civil por dívida, mas de imposição de pena privativa de liberdade pela prática de crime. Então, o artigo 168-A do Código Penal descreve um modelo sintético de conduta criminosa, combinando a quem se envolve em uma prática de sanção penal. Em razão das penas combinadas, que a gente viu, né, que reclusão de 2 a 5 anos, nenhum dos benefícios da Lei 9.099/95 é admitido, no entanto, admite-se o acordo de não persecução penal. Com relação aos sujeitos, o sujeito ativo é a pessoa que tem o dever legal de repassar à Previdência Social a contribuição recolhida dos contribuintes. E por falta de previsão legal, não é possível imputar o delito à pessoa jurídica, mas tão somente aos seus administradores.
O sujeito passivo vai ser a Previdência Social, podendo com ela concorrer os próprios segurados lesados pelo comportamento do agente. Com relação à conduta, prevê o tipo apenas uma ação nuclear, que é deixar de repassar à Previdência Social os valores recolhidos dos contribuintes no prazo e na forma legal ou convencional. Então, os autores, a doutrina entende que a típica hipótese do crime envolve estabelecimentos bancários ou quaisquer outros autorizados a receber do contribuinte o recolhimento da contribuição previdenciária e que, no entanto, deixe repassar à autarquia, no prazo legal convencional, os valores recolhidos pelo contribuinte. E da redação do dispositivo se extrai, não obstante o nome iuris, que não há uma estrita correspondência com a apropriação e débito do artigo 168, porque o artigo 168 pune o apropriar-se, e no delito em estudo fala em deixar de repassar. Então, naquele artigo, apropriação indébita normal, sem ser previdenciária, o agente inverte o ânimo da posse para agir como se fosse dono do objeto apropriado. Já neste, no artigo 168-A, basta que deixe transmitir ao órgão previdenciário o valor recolhido do contribuinte. Além disso, o artigo 168 tem uma relação bilateral, em que a vítima entrega o bem ao agente e este, servindo-se de prévia posse desvigiada, passa a agir como proprietário. Já no artigo 168-A, há 3 personagens, visto que o responsável pela administração da pessoa jurídica recolhe a contribuição de alguém e deixa de repassá-la à Previdência Social. Para a doutrina em geral, é um crime omissivo que depende de regulamentação de leis previdenciárias, estabelecendo o prazo em que deve ser repassada a contribuição, bem como a forma em que o repasse deverá ocorrer. Já de acordo com a lição de Luiz Flávio Gomes e de Alice Bianchini, o crime é comissivo, omissivo, misto, pois, em primeiro lugar, temos o comportamento ativo, comissivo, consiste em recolher as contribuições dos contribuintes. Depois advém o comportamento omissivo, que é deixar de repassar. E essa continuidade delitiva é admitida no crime de apropriação indébita previdenciária e ocorre quando, ao longo dos meses, o agente deixa de repassar as contribuições previdenciárias no prazo legal. Mas o STJ já foi provocado por diversas vezes a respeito da efetiva caracterização da continuidade delitiva. Argumentava-se que a omissão do repasse das contribuições recolhidas do segurado deveria ser caracterizada como crime único, mesmo que ocorresse por meses seguidos. O tribunal, no entanto, não acatou o argumento e firmou a tese em sentido contrário, considerando que o crime é instantâneo e unissubsistente. E por isso, as seguidas omissões de repasse devem ser tratadas como condutas autônomas em continuidade, sendo que a fração de aumento de pena deve considerar a quantidade de atos omissivos. Tem aqui um exemplo de 36 infrações. Note-se, por fim, que, não obstante tipifiquem condutas absolutamente diversas, o STJ, retomando, note-se, por fim, que, não obstante tipifiquem condutas absolutamente diversas, o STJ considerou que os artigos 168-A e 337-A podem gerar continuidade delitiva, inclusive na situação em que os crimes são cometidos pelo mesmo agente frente de empresas distintas pertencentes ao mesmo grupo. Bom, com relação à voluntariedade, é o dolo consubstanciado na vontade consciente de deixar de repassar à Previdência Social os valores de contribuições recolhidas dentro do prazo e na forma legal. E quanto à exigência de finalidade específica, aí vai existir uma certa divergência, porque vai haver quem sustente, na maioria, que é contrário da apropriação indébita comum, cuja conduta típica é apropriar-se. A apropriação indébita previdenciária não pressupõe finalidade especial, porque consiste apenas em deixar de repassar.
E, por outro lado, há quem defenda, tal qual ocorre na apropriação indébita comum, o animus reinsibi habendi, que é o especial fim de apropriar-se dos valores que deveriam ser destinados ao órgão previdenciário. E sem essa finalidade, argumentam que não é possível caracterizar-se a apropriação, seja em qualquer modalidade. O STJ primeiro adotou a primeira tese e tem reiteradamente decidido que a finalidade especial é dispensável. Segue-se com isso a orientação do próprio STF. O STF já vai dizer que a sua jurisprudência é firme no sentido de que para a configuração do delito não é necessário um fim específico, ou seja, o animus reinsibi habendi, bastando para nesta incidir a vontade livre e consciente e não recolher as importâncias descontadas dos salários empregados da empresa pela qual responde o agente. No tocante à consumação e à tentativa, o pensamento dominante na doutrina é o de que se trata de crime formal, dispensando o locupletamento do agente ou efetivo prejuízo ao erário. O STF já decidiu, no entanto, ser crime material, razoável conclusão, tendo em vista que a partir do momento em que a contribuição deixa de ser repassada, verificam-se o locupletamento do agente e o prejuízo à Previdência. Essa orientação, de resto, condiz com a postura ultimamente adotada a respeito da necessidade de esgotamento da via administrativa para que se intente a ação penal no crime de apropriação indébita previdenciária, na esteira do que dispõe a súmula vinculante número 24. Essa súmula foi editada pelo STF para dispor que não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Então, embora não haja menção expressa à apropriação indébita previdenciária, passou-se a aplicar a mesma orientação também a esse delito, em virtude de sua clara natureza tributária. E ocorre que a redação do enunciado é expressa no sentido de que o crime a que se refere é material contra a ordem tributária, o qual não se tipifica até o lançamento definitivo. E por razão lógica, se houve lançamento definitivo do tributo, é forçoso que se admita, no mínimo, o prejuízo aos cofres da Previdência. E, por se tratar de crime omissivo, não é possível haver fracionamento da conduta, não se admitindo, pois, o conatus. Para aqueles que defendem a tese do crime de conduta mista, a tentativa aí já seria possível. Com relação às formas assemelhadas, o parágrafo 1º prevê formas equiparadas à prevista no caput, combinando inclusive as mesmas penas ao seu autor. Diferenciam-se os dois dispositivos somente em relação ao sujeito ativo. Então, Bittencourt ele explica que a conduta tipificada no caput tem a finalidade de punir o substituto tributário que deve recolher à Previdência o que arrecadou do contribuinte, deixou de fazê-lo, conforme o artigo 31 da Lei 8.212/91. Já as figuras descritas no parágrafo 1º destinam-se ao contribuinte empresário, que deve recolher a contribuição que arrecadou do contribuinte. Então, 3 são as condutas típicas previstas nesse parágrafo. Primeiramente, temos o inciso 1, que no sujeito ativo, se agente público ou não, que não repassa à Previdência os valores das contribuições devidas pelo segurado. O proprietário de empresa, por exemplo, que está obrigado por lei a reter o valor que deveria ser recolhido pelo seu empregado, segurado da Previdência, e posteriormente repassá-lo ao órgão governamental. Aqui, depois de reter o valor devido, ele não repassa. E não é só a contribuição previdenciária, porque é objeto material dessa forma equiparada do crime, pois a lei menciona expressamente outra importância destinada à previdência social. Já o artigo 91 da Lei 8.212/91, por exemplo, dispõe que, mediante a requisição de seguridade social, a empresa é obrigada a descontar da remuneração paga aos segurados a seu serviço a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por isso contraída junto à Seguridade Social relativa a benefícios pagos indevidamente. Então, neste caso,
Se determinado funcionário de uma empresa recebeu indevidamente algum benefício previdenciário, pode haver devolução mediante desconto no salário. E uma vez emitida a ordem de desconto, se o empresário descumpre, mas não faz o repasse, perfaz-se o crime. Outra figura típica, outra figura equiparada, é a conduta prevista no inciso 2, que prevê a hipótese de o contribuinte, empresário, contabilizar no preço final do produto que comercializa o valor da contribuição devida em razão da manutenção de funcionários, não promovendo, porém, o devido recolhimento. Assim procedendo, o agente obteve dupla vantagem, pois, em algum momento, recuperou, no momento da venda, o seu produto, um montante que nem mesmo chegou a ser escriturado como despesa. E uma terceira possibilidade do inciso 3, quando comparado com os incisos pretéritos, que prevê o comportamento inverso. Então, desta feita, o contribuinte empresário deixa de repassar ao empregado benefício previdenciário, como, por exemplo, o salário família, o salário maternidade, enfim, já reembolsado pela Previdência Social. Com relação à extinção da punibilidade, antes do advento da Lei 9.983, aplicava-se o disposto no artigo 34 da Lei 9.249, de 95, que extinguia a punibilidade em relação ao agente que efetuasse o pagamento no momento anterior a receber a denúncia. Depois da referida lei, aplicando os parágrafos 2º do artigo 168-A, somente ocorreria a extinção da punibilidade se, primeiramente, o agente declarava e confessava a dívida, que é a autodenúncia. Também, se efetuando espontaneamente, sem intervenção de fatores externos, o pagamento do tributo devido, e antes do início da execução fiscal. Aí, com o aparecimento da Lei 10.684 de 2003, a Lei do PAS, então estendeu o STF, em um HC de 2005, que o pagamento de tributo, inclusive contribuições previdenciárias, realizada a qualquer tempo, gerava a extinção da punibilidade nos termos do seu artigo 9º, parágrafo 2º. E a política de parcelamento extintivo da punibilidade foi novamente prevista na Lei 11.941 de 2009, anunciando esse artigo 69 que extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no artigo 68, artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90 e artigo 168-A e 337-A do Código Penal, quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos dos tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. Por fim, a Lei 12.332 de 2011, dando nova redação ao artigo 83, parágrafo 1º, da Lei 9.430 de 96, disse que, na hipótese de concessão de parcelamento de crédito tributário, abrangendo, portanto, contribuições previdenciárias, a representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento. Então, durante o período em que a pessoa física ou jurídica relacionada com o agente do crime do artigo 168-A estiver incluído no plano de parcelamento, fica suspensa a pretensão punitiva do Estado, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. Parágrafo 2º. E a prescrição da pretensão punitiva e não executória também fica suspensa. E ocorrendo o pagamento integral dos débitos parcelados, extingue-se a punibilidade, conforme o parágrafo 4º. Também o STF já decidiu que a Lei 12.382 de 2011 convive com o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei nº 10.634 de 2003. E julgando habeas corpus em processo que apurava sonegação fiscal, o relator esclareceu que o impetrante buscava ver declarada extinta a punibilidade, considerado o pagamento integral de débito tributário constituído. E no writ fez referência ao voto externado no exame uma ação aqui, segundo o qual a Lei 12.382
332 de 2011, que trata da extinção da punibilidade dos crimes tributários na situação de parcelamento do débito tributário, não afetaria o disposto do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 10.634 de 2003, o qual preveria a extinção da punibilidade em virtude do pagamento do débito a qualquer tempo. O relator ressaltou o entendimento pessoal de que a quitação total do débito, a permitir que fosse reconhecida a causa de extinção, poderia ocorrer, inclusive, posteriormente ao trânsito em julgado da ação penal. Algum tempo depois, o tribunal julgou possível a extinção da punibilidade, mesmo após o trânsito em julgado. E o STJ também já decidiu que, mesmo a quitação posterior do trânsito em julgado, pode beneficiar o agente, porque a Lei 10.634 de 2003 não estabelece marco temporal e não cabe ao judiciário julgar lastreado em limites inexistentes. Com relação agora ao perdão judicial e ao privilégio. Então, o parágrafo 3º faculta o juiz perdoar ou aplicar somente a pena pecuniária quando for primário, o réu, e portador de bons antecedentes, e desde que promova o pagamento dos débitos previdenciários após o início da execução fiscal, mas antes do oferecimento da denúncia, tá? Não recebimento da denúncia. Se apropria de valor incapaz de movimentar a máquina administrativa no sentido de receber o montante devido, o órgão previdenciário, tendo em vista a onerosidade do procedimento judicial, estabelece quantias mínimas que ensejam a instauração de processo de execução. Como já salientado, pertence ao magistrado o poder da escolha entre a concessão do perdão judicial e a aplicação da pena de multa, sempre atenta aos fins e princípios norteadores de pena, e em especial da necessidade da concreta da sanção penal. E na hipótese do inciso 1, a intenção do legislador foi clara, porque se concretizado o pagamento dos débitos previdenciários antes do início da execução fiscal, extinguia-se a punibilidade aplicando o parágrafo 2º, não importando se primário ou reincidente o agente. Se, após o início da execução fiscal, mas no oferecimento da denúncia da ação penal, o juiz, diante de agente primário, portador de bons antecedentes, perdoava aplicar somente a multa. Entretanto, como foi visto anteriormente, diante da extensão que se deu às leis 10.634 de 2003 e 12.832 de 2011, o dispositivo em análise ficou praticamente esquecido. E na hipótese do inciso 2, discute-se se a previsão do leque tão amplo de benesses admite espaço para a aplicação do princípio da insignificância. Entende a doutrina que, em casos tais, deve-se preferir a consideração da significância sob perdão judicial, pois, se de um lado é certo que o legislador facultou ao juiz a concessão de perdão judicial ou a aplicação só da multa, por outro, não menos correto, é que a dívida ativa, em razão do seu valor, não deve ser executada. Então pergunta-se que, se esse valor é insignificante para o fim de ajuizamento ou execução fiscal, com muito mais razão é irrelevante para fins penais. A dúvida é, no entanto, está em saber até qual o valor da dívida é etiquetada como irrelevante. E aí o valor mínimo para execução fiscal está descrito no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, o qual estabelece que a Fazenda Pública não juizará a execução fiscal para cobrar menos de R$10.000. Sempre foi esse o patamar utilizado pelo Judiciário na análise do princípio da insignificância nos crimes previdenciários. Só que a portaria 75 de 2012 do Ministério da Fazenda, com base em estudos do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada do IPA, recalculou o valor mínimo para o juizamento da execução fiscal para R$20.000. E aí pergunta se vale 10.000 ou se vale 20.000. E aí se diz que no STJ o valor que tem é de R$10.000 e não de R$20.000. Só que mesmo na impossibilidade de considerar o valor mínimo estabelecido na Lei 10.522, isso é objeto de crítica por alguns ministros, dentre os quais a que considere despropositado impedir a aplicação da lei penal com fundamento em critérios meramente financeiros que norteiam a regra estabelecida sobre a execução fiscal. E, além disso,
há uma decisão proferida na terceira sessão do STJ, na qual se conclui que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária, porque o tribunal se baseou em precedentes do STF, segundo os quais a previdência social é bem supraindividual, incompatível, portanto, com a tese da bagatela. Então, note-se que o tema é permeado por controvérsias e que a própria incidência da insignificância é um tanto quanto duvidosa. Também há discussão a respeito da aplicação do princípio da insignificância ou do perdão judicial, não é meramente acadêmica, sendo óbvio o seu interesse prático, e com efeito, se aplicadas as posições do parágrafo 3º do artigo 168-A, com a concessão do perdão judicial, haverá uma sentença em que o juiz reconhece a culpa, isso é, considera a repercussão social negativa da conduta, mas decide que, objetivamente, a aplicação da pena é desnecessária. Por outro lado, se reconhecida a insignificância do valor indevidamente apropriado, o juiz não irá atestar a existência das circunstâncias objetivas e subjetivas que integram o delito, mas sim a atipicidade do fato. E a Lei 13.606 de 2018 acrescentou-se a este artigo o parágrafo 4º, que trata da limitação semelhante àquela que pode ser extraída do parágrafo 3º do inciso 2. Nova disposição é o valor das contribuições parceladas, incluindo os acessórios, que se superior àquele estabelecido de forma administrativa como sendo o mínimo para o juizamento das execuções fiscais, é que impede o perdão judicial e a aplicação apenas da multa. E a execução e a ação penal é ação, obviamente, penal pública incondicionada.